Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada por 4 textos bíblicos que, assim, à primeira vista não parecem ter muita coisa a ver um com o outro. O nosso objetivo aqui é justamente encontrar o fio que conecta todos eles para montar uma história completa. Vamos lá? Então, a grande pergunta que fica no ar é essa: o que é que liga uma profecia histórica, um poema sobre o sofrimento, um argumento teológico super denso e um simples provérbio sobre sabedoria? Parece complicado, né? Mas vamos tratar esses textos como peças de um quebra-cabeça que a gente vai montar junto. Bom, o nosso caminho está traçado. Primeiro, vamos olhar para um padrão histórico de rebelião. Depois, a gente vai ver como isso aparece num ciclo de angústia e resgate. Em seguida, vamos explorar uma solução que se apresenta como eterna e, por fim, tudo isso vai nos levar a um chamado bem pessoal à sabedoria. Certo. Primeira peça do nosso quebra-cabeça: um padrão histórico de rebelião. Para entender isso, a gente vai direto na acusação que encontramos lá no livro de Ezequiel. Olha, Ezequiel capítulo 20 não é uma história de progresso, muito pelo contrário. O texto traça uma linha do tempo que mostra, na verdade, um padrão bem teimoso de desobediência. Começou lá no Egito, continuou firme no deserto e, acredite, persistiu mesmo quando o povo chegou na Terra Prometida. É um ciclo que simplesmente não para de se repetir. E o texto não faz rodeios, ele é bem direto ao ponto, diz assim: "Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. No deserto, a nação de Israel se rebelou contra mim." A mensagem aqui é super clara. A raiz de todo o problema é uma rebelião que insiste em continuar. Ok, então a gente já entendeu o problema histórico. Mas como é que essa rebelião, essa quebra, aparece na nossa experiência do dia a dia? Para isso, vamos para a segunda parte da nossa análise, o ciclo de angústia e resgate, que a gente encontra de forma brilhante no Salmo 107. O mais interessante do Salmo 107 é que ele tem uma estrutura que se repete, olha só, 4 vezes. Tudo começa com a angústia, um momento de crise total. Isso leva a um clamor, um pedido desesperado por ajuda. Daí vem a libertação, o resgate. E o ciclo se fecha com o louvor, que é um ato de gratidão, quase um roteiro da experiência humana, né? O primeiro cenário que o Salmo pinta é o deserto. Isso fala muito sobre aquela sensação de estar perdido, sem direção, sabe? Uma total falta de propósito e de sustento, quando a vida parece estar se esvaindo. O segundo cenário já nos joga dentro de uma prisão. Aqui a ideia é a do cativeiro, das consequências dos nossos próprios atos, que muitas vezes acabam nos prendendo na escuridão, em correntes. Depois, o Salmo fala da doença. Essa imagem é muito forte. Descreve uma decadência por dentro, tanto física quanto espiritual, uma perda de vitalidade que vai consumindo a gente até chegar perto do fim. E por último, a tempestade em alto mar. Isso aqui é a imagem do caos absoluto, da perda total de controle diante de forças que parecem gigantescas, que nos balançam de um lado para o outro e fazem a nossa coragem simplesmente derreter. Bom, até agora a gente viu o problema e esse ciclo que parece não ter fim. Mas é aqui que a narrativa dá uma virada. Vamos para a terceira parte, uma solução eterna e definitiva. E para isso, vamos mergulhar no argumento teológico do livro de Hebreus. O capítulo 9 de Hebreus bota as cartas na mesa com um contraste muito poderoso. De um lado, a antiga aliança. O mediador era um sumo sacerdote humano e os sacrifícios com sangue de animais precisavam ser repetidos sempre, ou seja, era algo temporário. Do outro lado, a nova aliança. O mediador é Cristo, o sacrifício é o seu próprio sangue e o ponto principal, foi oferecido uma única vez com efeito eterno. A gente sai de algo repetitivo para algo definitivo. E se a gente pudesse resumir essa nova realidade em um número, qual seria? 1. Apenas um sacrifício. Foi só o que bastou para conseguir uma redenção que dura para sempre. O ponto crucial aqui é que isso quebra o ciclo de tentativas e repetições. É o fim do ciclo. A frase que resume tudo é esta: ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas pelo seu próprio sangue, obtendo assim eterna redenção. Essa é a grande tese do argumento. A solução não é um curativo temporário, ela é permanente. Certo, passamos pelo problema histórico, pelo ciclo da experiência humana e pela solução teológica definitiva. O que está faltando para fechar esse quebra-cabeça? A peça final. É a nossa quarta parte, o chamado pessoal à sabedoria, um pensamento que vem lá do livro de Provérbios. Depois de toda essa jornada, a história não acaba numa ideia abstrata, numa teoria.
Ela vai se afunilando até chegar num convite, numa resposta que é, na sua essência, totalmente pessoal. E aqui está o desfecho de tudo. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. No fim das contas, a resposta para essa história toda de rebelião, resgate e redenção se resume a uma palavra: sabedoria. Uma sabedoria que só faz sentido quando a gente entende essa jornada completa. Então, a pergunta que fica no ar para a gente refletir é justamente essa. Depois de fazer essa viagem toda, da rebelião até a redenção, o que a palavra sabedoria significa agora? É essa provocação que esses 4 textos, quando lidos juntos, nos convidam a considerar.